Sabe quanto é que cada deputado manejou durante o primeiro ano do governo Lula? Cada deputado, 54 milhões de reais por deputado. Tira as exceções e vamos botar que ele tenha roubado 10%. Dá 5 milhões e 400 milhões de reais por ano. Só que agora aumentou muito a coisa. Então, repare, é uma distorção, é uma depravação orgânica. E a elite dizendo que é assim mesmo. Eu estou em pânico, ou não estou em pânico, porque eu virei agora só um crítico, né? Mas você quiser chegar lá para mudar isso, depois do que o Lula está fazendo, vai ficar difícil. O Lula sancionou 53 bilhões e 400 milhões de reais de emendas. Eu não tenho dúvida. Isso é simplesmente recorde histórico. Posse hoje, Flávio Dino, no Supremo Tribunal Federal, ele que é o retrato da bagunça institucional que vive o Brasil. Só nesse ano ele conseguiu ser ministro da Justiça, de saída, passou pelo Senado, apresentou projetos, discursou na tribuna e agora está no Supremo Tribunal Federal. Ele cruzou a Praça dos Três Poderes inteira. É o puro suco de Brasil isso. A pura bagunça. Eu não tenho dúvida. E será substituído, né, no Ministério da Justiça, o representante do Palácio do Planalto, por Ricardo Lewandowski, que saiu do Supremo Tribunal Federal. No meio do caminho foi advogado da JF, uma das empresas que tem uma multa bilionária perdoada, que tem a causa no STF. Deu um curto-circuito aí? Pois é, repito, é o puro suco de Brasil. Gente, que vergonha. Primeiro disseram, o pessoal estava se estapeando para ir na cerimônia do cara da pesada. Né? E aí foi com a esposa dele, teve aquela entrada triunfante. O Lula veio e fez aquela foto, olha lá. Quem passou meio batidão foi Xandão. O Xandão ficou muito discreto. Né? Que coisa, é pra gente pensar. Não sei, veremos. Mas essa cerimônia aí, realmente, né? Depois ele vai para uma missa. Ô Flávio, dá para ser exorcismo? Eu sempre dizia, olha, o senhor Todo-Poderoso, ele não vai poder prender 1 milhão de pessoas, 500 mil pessoas, não é? Então, ontem na Paulista, foi uma demonstração clara de que o povo brasileiro, primeiro, é um povo patriota, é um povo ordeiro, um povo que quer paz. Eu não gosto de ser desrespeitoso, mas essa questão de que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado, essa questão de que uma reunião ministerial era uma preparação de golpe de Estado, olha, isso só 2 tipos de pessoas acreditam. Uma pessoa 100% desinformada, sem qualquer esclarecimento, e outro tipo de pessoas são aquelas de má fé. Navalny foi morto, como a gente reportou aqui extensamente, na sexta-feira ele morreu. As autoridades russas dizem que ainda estão investigando a causa da morte. E eu perguntei ao presidente por que essa morte não tinha sido comentada pelo Itamaraty, por exemplo, e qual era a opinião dele a respeito dessa suspeição da morte, visto o histórico de abusos dos direitos humanos e do autoritarismo do governo russo. Vamos ver o que o presidente respondeu, a minha pergunta e o que o presidente respondeu, por favor. Eu acho que por uma questão de bom senso, você acabou de falar. Ou seja, se a morte está sob suspeita, nós temos que primeiro fazer uma investigação para saber do que o cidadão morreu. Vamos acreditar que os médicos legistas vão dizer o cara morreu disso ou daquilo, para você poder fazer um pré-julgamento. Porque senão você julga agora que foi não sei quem que mandou matar e não foi. O mundo democrático inteiro está condenando esse ato. Não se trata aqui de classificar outros países como ditaduras ou não ditaduras. Isso é outra questão. Mas a condenação do assassinato do principal opositor, que estava preso e, portanto, sob a guarda do Estado russo, essa condenação era absolutamente necessária. O governo brasileiro, ao não fazê-la, está, na verdade, retirando toda a credibilidade de discursos sobre direitos humanos que o Brasil possa fazer ou que o Brasil faz. Na verdade, é uma visão absolutamente seletiva de direitos humanos. O governo brasileiro, o governo Lula,
fala em direitos humanos quando se trata de governos que ele não considera amigos. Fala em direitos humanos quando isso parece lhe interessar, parece ser oportuno do ponto de vista político, mas mantém silêncio absoluto sobre um fato que deixa a comunidade internacional inteira abismada, como a morte, né, de Navalny na prisão. É o governo brasileiro retirando toda a credibilidade do que ele amanhã, depois ou depois de amanhã, venha a falar sobre direitos humanos em outros países. É preciso levar a sério os direitos humanos e tratá-los como um valor universal. Não é isso que faz o governo brasileiro e isso me envergonha. Lula deve se encontrar com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em viagem à cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos para falar sobre as eleições no país vizinho. A analista de política Débora Bergamasco e o diretor de jornalismo da CNN em Brasília, Daniel Rittner, apuraram que Lula pretende falar com Maduro sobre a importância de fixar uma data para as eleições presidenciais na Venezuela neste ano, conforme estabelecido pelo Acordo de Barbados. Nas últimas semanas, uma sucessão de episódios levantou preocupações da comunidade internacional. Maria Corina Machado, que venceu as primárias da oposição, teve sua inabilitação política confirmada pela Suprema Corte da Venezuela. Depois, pelo menos 12 funcionários de um escritório local do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos foram expulsos da Venezuela. Conselheiros de Lula afirmaram ainda que ele não pretende fazer referência pública a esses episódios, a fim de evitar, abre aspas, destruição de pontes, fecha aspas, com Maduro. Bom, o diálogo com um ditador, ele costuma ser muito mais próximo de um monólogo, né? Via de regra, é isso que acontece. Claro que Lula da Silva é um interlocutor privilegiado, ele é garoto propaganda da ditadura venezuelana ao redor do mundo, chegou ao cúmulo de se referir, né, a esse regime sanguinário, assassino, autocrático, como uma narrativa, né? Enfim, então, obviamente, ele vai contar com a simpatia do seu, aspas, companheiro, fecha aspas, ditador. A questão aqui é que existem uma série de pontos, né, nos últimos meses que desabonam sobremaneira, né, uma eventual predisposição do senhor Nicolás Maduro em realizar as eleições. Vamos pegar um pouco o contexto, né, da Venezuela. Não existe nenhuma eleição desde o ano de 2017 no país que seja reconhecida internacionalmente. Na verdade, os escândalos de fraude, né, são muitos, e eu destacaria aquele no qual o próprio presidente, né, da empresa responsável pelo sistema eletrônico de votação na Venezuela afirmou, né, categoricamente que houve aí o acréscimo de pelo menos 1 milhão de votos a favor da candidatura de interesse do governo. Agora, parece que o objetivo, né, dessa conversa é a fixação de uma data para as eleições, como se isso bastasse, né, para atender o que foi pactuado, ou seja, o que foi acordado, né, em Barbados. Não é isso. É também fundamental que seja respeitado os direitos políticos da oposição. Certo? Não se trata simplesmente de ter um opositor, mas sim aquela oposição que foi escolhida democraticamente, certo? Não é isso que parece que vai acontecer. Naquela ânsia de se achar uma solução intermediária, serão violados, né, os direitos da candidata e todas as suas prerrogativas e também a vontade popular, e um outro nome surgirá para concorrer com Nicolás Maduro. Então isso é um verdadeiro absurdo. E, de certa forma, o ditador já está abusando aí da boa vontade daqueles que celebraram o acordo, especialmente dos Estados Unidos, que ainda não impuseram aí sanções ao regime. Então,
enfim, eu acho que além de fixar uma data para as eleições, o foco deveria ser na reabilitação política. Afinal de contas, a gente sabe que os direitos políticos da oposição foram cassados aí por um judiciário de coalizão que simplesmente se manifesta judicialmente de acordo com as preferências do governo.